Olá, meu amigo! Seja mais uma vez bem-vindo ao nosso estudo da Bíblia. O tema central do nosso guia é Como Interpretar as Escrituras. Nós chegamos ao estudo de número 9, a criação. Gênesis como fundamento, parte 2. Na semana passada, nós estudamos a parte 1 e vimos como Gênesis é o fundamento para a ideia de família e casamento, sábado e a lei de Deus, queda, criação, redenção. Se nós retirarmos o Gênesis, como justificar o casamento monogâmico entre homem e mulher? Poderíamos dizer, como muitos o fazem, que isso tudo é uma invenção social, apenas uma cultura, mas que não tem problema se um homem tiver várias mulheres, uma mulher tiver vários homens, ou se pessoas do mesmo sexo quiserem se casar. Vamos dizer o quê? O homem foi evoluindo ao longo de anos, essas regras não existiam. A moral judaica e cristã foi criada, e se ela é criada, nós não precisamos obedecer. Se nós não soubermos de onde viemos, não saberemos para onde vamos. Por isso, Gênesis é muito importante para fundamentar os valores que hoje acreditamos ser a verdade, como, além do casamento, o sábado. Se não houve uma criação, se aquilo foram eras e eras de anos de evolução, Deus não descansou, não houve a semana literal, Deus não se santificou e nem separou dia nenhum. Se não houve uma queda, se não houve um Adão histórico, uma árvore da vida e uma árvore da ciência e do mal, um jardim do Éden literal, do qual Adão e Eva tiveram que se retirar, Deus terá de salvar a humanidade de quê? Para que serviria a vinda de Jesus? Então, todas essas informações nós encontramos no Gênesis e ele é a base. Se nós retirarmos isso aí, nós perderemos o rumo para onde vamos. Ficaremos presos à moral subjetiva, escravos de nós mesmos. Mas agora vejamos o que mais o Gênesis é fundamento. Na parte de sábado, a lição diz que vários cientistas como Kepler, Newton, John Ray, Robert Boyle, eles acreditavam nas Escrituras. Eles eram cristãos e por longos séculos a ciência e a Bíblia estiveram de mãos dadas, sabia? A teologia, que seria o estudo da Bíblia, e a filosofia, que era a ciência da época, se fundiram ao longo da Idade Média. Isso não foi muito bom porque exageros foram cometidos. A teologia deixou de estudar Bíblia e se focou principalmente da ciência da época, a filosofia. Porém, ela deixou de observar o mundo natural, que é o outro livro de Deus, Deus tem dois livros, esse da capa preta, que é a revelação especial, e a natureza, que é a revelação geral. Então, a teologia e a ciência da época não estudaram nenhum dos dois, Deixaram a Bíblia de lado e também pararam de observar a natureza. Ficaram apenas no racionalismo, por meio da razão, tentando galgar, por meio de deduções ali, inferências e especulações, o que seria a verdade. E então nós temos a Reforma Protestante, que traz novamente o povo à Bíblia, e nós temos o outro ataque à igreja, O primeiro foi a Reforma Protestante, o segundo foi a Revolução Francesa, que procura separar a ideia de ciência da religião. Infelizmente, tanto o protestantismo se afastou da Bíblia e a ciência também se esqueceu de Deus e estão galgando rumos ali lamentáveis. Eles, ao observar a natureza, não estão percebendo Deus na natureza. E então, somente fazendo o contraponto da lição de sábado, como ela mostrou, cientistas hoje poderiam ser cristãos, poderiam crer em Deus, isso não prejudicaria a sua ciência, como não prejudicou a ciência de Newton ou de Kepler. Vamos aqui à parte de domingo, uma terra plana. Tiago, por que é necessário estudar isso aqui na lição? O Instituto de Pesquisa Datafolha realizou uma pesquisa no Brasil e descobriu que 11 milhões de brasileiros não acreditam que a Terra seria esférica, no globo, mas acreditam numa Terra plana. Muitas pessoas, inclusive muitas pessoas que veem esse vídeo,
Eu vejo muitos expositores e comentaristas aqui no YouTube e na igreja também ridicularizarem quem não acredita numa terra esférica ou aqueles que defendem a terra plana, né? Como é costume em nosso país ridicularizar sempre as ideias alheias e pouco tempo é dedicado à refutação séria dos outros argumentos. Por mais que você discorde de outras ideias, precisamos sempre elaborar argumentos bem fundamentados e sempre respeitar o outro, né? Como Cristo respeitava aqueles que também pensavam de modo diferente. Então, o que nós podemos retirar aqui da lição de domingo? Primeiramente, vamos olhar o mundo natural. Essa seria a proposta dos que creem na Terra plana, né? Um rochedo imenso aí, e aí uma superfície plana sobre a qual estaria a Terra. Aqui, vista de outro ângulo, nós temos a Terra plana e um círculo indicando qual seria o movimento do Sol e da Lua. Nessa animação, você pode perceber como funcionaria. O Sol e a Lua seriam duas esferas que girariam em torno do eixo do Polo Norte, ok? E o Polo Sul, Tiago? O Polo Sul, na verdade, não existiria, né? O Polo Sul seria essa muralha de gelo que estaria contendo a água para que a água não escorresse. Então, esse seria o modelo da Terra plana. Tiago, o que dizem os que acreditam na Terra esférica? Vamos lá. Essa imagem aqui foi um experimento de alguns jovens americanos. Eles colocaram uma câmera em um balão, subiram um balão e tiraram ali fotos e filmaram sobre a superfície das nuvens para, né, mostrarem a Terra é plana. E aqui nós temos o sistema de como funcionaria o universo. Então você tem um Sol fixo, parado, ele não se mexe ali, né? E em torno do qual a Terra estaria girando. E a Lua estaria girando em torno da Terra. Na verdade, o Sol está móvel da nossa perspectiva, né? Porque se imaginarmos a Via Láctea, o Sol também estaria girando em torno do centro da Via Láctea e todas as galáxias girando em volta do trono de Deus. É assim que nós acreditamos. Então, esse seria o nosso modelo e por isso a Lua, ela teria suas fases, né? No outro modelo ficaria complicado a Lua ter as fases, porque onde o Sol passou, a Lua vem e depois ela se reveza com o Sol, né? Como justificar as fases da Lua? Esse é um dos argumentos. Agora, outros argumentos contra a ideia de uma Terra plana seria o eclipse. Você pode ver aí, essa imagem foi retirada aqui no Espírito Santo, aqui na Grande Vitória, onde temos um eclipse lunar e o brilho da Lua é ofuscado pela sombra da Terra. E você percebe ali a curvatura da Terra pela sombra que a Terra faz na Lua. Isso é muito interessante. Isso é, pela observação do mundo natural, percebemos as obras de Deus. A Terra é esférica, né? Outro argumento seria a maneira com que os navios eles desaparecem no horizonte. Na verdade, eles não vão ficando pequenos e a nossa mente não mais os acompanha, né? Na verdade, a Terra, por ser curva, impede que nós aqui do litoral do Brasil, no Atlântico, consigamos enxergar o litoral da África, porque um está aqui, o outro está aqui. E no meio a curvatura da Terra, então os nossos olhos vão até um ponto onde está o oceano. E aí o navio que sai aqui, ele vai sumindo. Como que ele vai sumindo, né? Imagine que aqui é a linha do oceano e aqui o navio. O navio, quanto mais ele se distancia da praia, ele vai como que estivesse afundando, naufragando, certo? Então, isso é mais um argumento muito simples de ser observado, de que a Terra é esférica. Agora, a lição trouxe, né, os textos de Apocalipse e os textos de Jó e Isaías. Então, nós vamos tomar aqui a Bíblia como o grande árbitro, o juiz que vai dizer se a Terra é plana ou se a Terra é esférica. O que eu gostaria de considerar? A Bíblia, ela é escrita no senso comum.
ela é escrita na linguagem natural dos profetas. E é por isso que utilizamos a regra de ouro, que nós vamos ler a Bíblia também na linguagem natural. Por quê? Porque ela foi escrita na linguagem natural, no senso comum. A Bíblia traz verdades absolutas, traz a respeito da lei de Deus, a respeito do caráter de Deus, do plano da salvação, justificação pela fé. Ela até encontra uma nomenclatura técnica nos escritos de Paulo, mas a Bíblia não é escrita de maneira técnico-científica para diversos assuntos. Como, por exemplo, o Apocalipse diz que havia 4 anjos nos 4 cantos da terra, seria a terra quadrada, então, E nós vemos aqui em Jó e em Isaías ideias de que a terra estaria suspensa e seria esférica, Então ela é quadrada, esférica ou circular. Nós não podemos tomar a Bíblia como árbitro, porque a Bíblia tem linguagem para descrever as coisas condicionada pela cultura da época. Ela fala verdades, mas com linguagem humana. Deus não se pôs à prova nas Escrituras e a Bíblia não é o livro científico. A Bíblia está condicionada pela cultura de sua época para assuntos que não estão relacionados com o plano da salvação. Por exemplo, Jesus diz que a mostarda, o grão de mostarda é a menor das sementes. Agora, quantas outras sementes menores você não encontra? Nós hoje não falamos tantas coisas como o sol está se pondo, sendo que quem está se mexendo é a terra. Nós não dizemos que estamos em pé, quando na verdade aqui na América do Sul estamos de cabeça para baixo. Sim, veja aqui no globo, ele é inclinado. Aquelas pessoas que estão do lado de cá, vamos pensar aqui na Austrália, elas estão de cabeça para baixo, elas estão aqui, elas estão em pé nesse sentido. Tudo bem? Então, a nossa linguagem ela não está sendo técnica a todo momento, senão nós ficaríamos loucos. Assim também é a Bíblia. Nós temos vários exemplos quando a lição colocou aqui que Jesus disse: porque do coração procedem os maus desígnios, homicídios, adultérios. É a maneira de usar o coração como metáfora, pois sentimos o coração na hora das emoções. O palpitar se torna mais intenso. Mas, na verdade, as emoções, elas são construídas na mente, não no coração. Agora, coração é como falamos hoje. Os antigos hebreus falavam intestinos, porque você também sente um frio na barriga. Então a Bíblia, quando ela está mencionando esses aspectos, ela não quer explicar essas coisas. Ela está na linguagem natural da humanidade que você conversa. Ou você não fala para o seu filho: filho, não deixe a comida no canto do prato. Mas o prato não é redondo? Eu trouxe até um prato aqui, ele é redondo, mas quando nós deixamos aqui, nós não falamos: filho, não deixe a comida no cosseno, na tangente aqui. Não, nós falamos no canto do prato. Nós não ficamos nos comunicando o tempo todo de linguagem técnica, matemática. Assim também é a Bíblia. Só que agora, quando chega no texto de Jó, muitos utilizam esse texto, a lição também foi por esse lado, de utilizar esse texto como uma grande prova, Agora, vamos ver aqui nos slides. Eu tenho aqui Jó 26:7, Almeida Corrigida Fiel. Como vocês viram nos outros vídeos, ela é uma Bíblia de equivalência bem formal, bem literal, ok? Bem próximo do grego e do hebraico. Olha como é que ela traduziu. O norte se estende sobre o vazio e suspende a terra sobre o nada. Agora, vejamos na revista atualizada. Ele, Deus, estende o norte sobre o vazio e faz pairar a terra sobre o nada. Na verdade, a Almeida Revista Atualizada, ela é um pouquinho mais dinâmica e ela tentou aproximar mais o conceito de hoje, que a terra está flutuando, pairando sobre o nada. Mas, na verdade, a palavra que está lá, que é suspender por meio de cordas. Vamos ver aqui a palavra. Suspender, pendurar, enforcar. Você pode ver esses outros versos. Então, é como se Deus tivesse colocado cordas na terra e estivesse segurando a terra para a terra não cair. Ele está cuidando ali. Essa é a ideia, ok? Vejamos um outro texto. Isaías 40:22, Almeida Corrigida e Fiel. Ele é o que está sentado sobre o círculo da terra. Então, no mundo antigo, Deus está aqui no meio do prato, ok? E ele está sentado sobre o círculo da terra.
Então, o prato é circular, ok? O globo também é circular, pode ser um globo também. Vocês percebem que círculo não vai definir a questão? Aí nós, olhando na Almeida Revista Atualizada, está assim, ó. Ele é o que está sentado sobre a redondeza da terra. Olha, o prato é redondo, não é? Ok? O globo também é redondo. Então, a Bíblia não vai ser o árbitro aqui dizendo se a Terra é plana ou se a Terra é esférica, como se ela estivesse antecipando aqui uma descoberta científica. Veja aqui que a palavra para círculo é rug, círculo ou desenho de um compasso. Ali em Jó nós temos a ideia de que, né, Deus sentou aqui e desenhou a terra como se fosse um compasso. Era a maneira do senso comum de se exprimir da época. Isso vem para a Bíblia porque Deus respeitou muito a humanidade dos autores bíblicos ao ele se comunicar a nós, trazendo ali as verdades sobre a salvação de maneira completa. Mas as verdades científicas, esse não era o propósito da Bíblia. Então, veja aqui, eu tenho uma bola, a bola é uma esfera. Agora, ao lado esquerdo, eu tenho um círculo, tudo bem? Que está em 2 dimensões, enquanto a bola está em 3. Então, esse globo aqui, ele é feito de vários círculos, né? Se eu pegar aqui e girar, eu tenho vários círculos em todos os sentidos no globo. Isso aqui também é redondo, é um círculo. Então, não vamos utilizar isto aqui para dizer que a Terra é plana ou que ela é circular. Esse não é o propósito da Bíblia. É isso que eu gostaria de dizer aqui para vocês. A Terra deve ser observada por meio do mundo natural e você deve, né, ter vários argumentos aí naturais para convencer uma pessoa de que a Terra não é plana, ok? Pois é assim que nós acreditamos, pela observação do livro de Deus da natureza. Segunda-feira, a criação na literatura antiga. E aqui ele conta um pouquinho da epopeia de Atrahasis. Quais são as diferenças entre Gênesis 1, 2, né? E a epopeia de Atrahasis. E nós temos aqui algumas semelhanças, né? De Deus formando o homem, a ideia do barro aqui, e nós temos também algumas distinções. E não é só essa epopeia, nós temos a epopeia de Gilgamesh, nós temos vários outros contos antigos que possuem semelhanças com a Bíblia. Agora, também possuem distinções. Isso deveria ser um argumento a favor do texto bíblico ou um argumento contrário? Os que não creem na Bíblia dizem que a Bíblia é falsa. Dizem que a Bíblia apenas copiou esses relatos. Vamos dar uma olhada na nossa linha do tempo para vermos como os dois sistemas explicam essa ideia. Segundo a evolução, temos aqui a linha do tempo, o homem, né, de longas eras veio evoluindo, Australopithecus, Homo erectus, Homo habilis, Homem de Neandertal, depois Homo sapiens, e aqui nós temos a cruz, né? Coloquei só para nos localizarmos. Aí, ao longo de séculos, milênios, mitos orais pagãos, né, de deuses e heróis da antiguidade, eram transmitidos de pai para filho. Isso aí entre 10.000 a 3.000 anos antes de Cristo, né? Segundo o sistema evolucionista, o homem, né, tentava explicar o que ele não entendia por meio de mitos, de lendas. Isso foi passando, né, para sucessivas gerações de maneira oral. E agora, né, os judeus, por volta ali de 931, que seria a divisão dos 2 reinos, né, uma data a que as pessoas acreditam ali, onde Roboão e Jeroboão dividiram o reino de Israel, e 444, que seria o retorno de Neemias da Pérsia, né? Então esse período ali, essas tradições, né, foram repassadas, reavaliadas, e os judeus então compilaram isso no Antigo Testamento. Teve um Moisés que fez isso? Não. Isso foi tudo compilado ali, ok? E daí nós temos a história de Eva, de Adão, tudo isso aí, mas na verdade isso foi apenas, né, uma compilação dessas lendas, desses mitos, e meio que se tornou a doutrina oficial do Ocidente, dizem os evolucionistas. Agora, isso aqui não me parece fazer muito sentido. Por quê? Porque quando você fazia aquela brincadeira de telefone sem fio, a mensagem nunca fica melhor, a mensagem sempre fica pior, a mensagem vai se reduzindo, a mensagem vai se fragmentando. Então, quando olhamos todos aqueles relatos, eles são fragmentados, eles são estranhos,
eles não possuem tantos detalhes, eles são infantis. Não seria crível acreditar que eles foram melhorando ao longo do tempo. O mais certo fosse que eles se tornassem cada vez mais confusos e mais díspares. E não é isso o que acontece nesse esquema. Aqui o relato ficou mais detalhista e encorpado. Vejamos agora na concepção cristã como isso aconteceu. Temos a mesma linha do tempo, a cruz como referência, e temos aqui Adão e Eva, por volta do ano 4000 a.C., data aproximada. Temos aqui o dilúvio, na data aproximada de 2344 anos antes de Cristo. Então, tradições que saíram ali desde a época dos antediluvianos, né? Talvez algum filho de Noé propagou aquilo e aquilo foi se desenvolvendo, né? E essas tradições foram se fragmentando por pessoas que tentaram negar a existência de Deus. Não dava para negar a existência de Deus quando eles viam o Jardim do Éden ali, né? Quando Deus fez o dilúvio, não dava muito para negar a existência de Deus. Mas com poucas décadas, com poucos séculos, o homem já não acredita mais em Deus, né? O homem vai se distanciando, mas um pouco da história que Noé contou para os seus netinhos ia ficando ali. E no meio daquelas explicações todas, um pouco de verdade acontecia, né? Por isso que essas epopeias, como a epopeia de Gilgamesh, esses contos antigos, eles têm um pouco que lembra da Bíblia, mas está distanciado, fragmentado, porque foi preservado por pessoas que se desviaram da religião verdadeira. Vejamos agora o que aconteceu com a tradição que passou pelos patriarcas, os patriarcas narrados ali em Gênesis, e que preservaram fielmente como foram as origens, e até que Moisés compilou tudo aquilo e escreveu em um livro, né, por meio de revelação divina, na década de 1450 aproximadamente. Moisés escreveu o Gênesis. Então, qual a explicação que o cristianismo dá para esses mitos? Eles fortalecem a narrativa bíblica porque eles contêm elementos bíblicos. E as diferenças? É porque eram ímpios, eles estavam ali se distanciando, se afastando de Deus, mas carregavam alguns conceitos. Agora, o conceito mais completo é o correto. A partir dessa história correta, que as outras surgiram, que o telefone sem fio foi se fragmentando, né? Mas essa história correta foi preservada por homens santos, até que Moisés escreveu aquilo ali sob orientação do Espírito Santo, por meio de visões, por meio de Deus mostrando ali para Moisés. Essa é a nossa explicação. Então, abrangemos aqui a parte de segunda e terça. A pergunta da lição, a pergunta 4 é importante, a maneira que Moisés trata o sol e a lua, que em hebraico são palavras que representam divindades pagãs, né? Moisés utiliza o lumiar maior e o luminar menor para dizer, eu não estou vindo de uma tradição, eu estou vindo do início, os outros que copiaram da tradição correta. Agora, pergunta 5, leia Gênesis 2, 7, 18 a 24. Como Deus se envolveu profundamente na criação de Adão e Eva? Todos os animais, todas as plantas, Deus falou e eles passaram a existir. Mas no caso de Adão, o próprio Deus disse, façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Então Deus fez um boneco de barro e soprou nele o fôlego de vida e o homem se tornou uma alma vivente. O homem não passou a ter uma alma, ele é uma alma, ele se tornou uma alma vivente, que significa um ser vivo. Isso aqui é a base onde nós fundamentamos os direitos humanos. É por isso que o homem tem mais valor que os animais. É por isso que a vida humana deve ser protegida. Agora, os evolucionistas vão ter dificuldade em fundamentar por que os homens devem ser protegidos e por que eu não posso praticar aqui o darwinismo social, que é a sobrevivência do povo mais forte. Então, aqueles que estão em cima da cadeia podem massacrar os pobres escravos porque eles deram azar, eles são povos fracos, perderam guerras e estão escravizados. Não tenho para que ter cuidado com eles, ok?
Então, os direitos humanos se fundamentam na ideia de que o homem foi formado à imagem de Deus. Isso aqui é de maneira objetiva. Por isso, o homem tem domínio sobre os animais. É incrível que, na perspectiva evolucionista, um largatinho, uma baratinha, uma borboletinha, elas têm o mesmo valor que o homem, pois elas sobreviveram ao longo de milhões de anos, como o homem também. Eles têm o mesmo valor evolutivo. Por isso que as pessoas gastam milhões para proteger os animais. Eu vi uma reportagem que um caminhão, carregado de porcos que ia para o matadouro tombou em São Paulo, os porquinhos fugiram, as pessoas ali cataram os porquinhos e fizeram uma vaquinha na internet para arrecadar dinheiro para levar os porquinhos para um santuário. Em poucas horas eles arrecadaram R$200 mil. Eu não como porcos, eu também não como carne, sou vegetariano, mas não entendo que os porcos devem ter todo esse direito. Enquanto crianças morrem de fome, a vida das crianças é mais importante que a vida dos animais. Nós só temos essa perspectiva por meio do Gênesis. É por isso que na China, onde não se crê no Deus do Gênesis, não existe esse pudor para com a morte, não existe esse cuidado para com a vida humana, porque o homem passa a ser descartável. É a sobrevivência do mais apto, do mais forte. Mas isso não é o que a Bíblia diz. Então, se você quer fundamentar valores morais objetivos, a base é o Gênesis. Agora vejamos, quarta-feira, a criação e o tempo. E ele coloca 2 capítulos, Gênesis 5 e Gênesis 11. Aqui nós temos as genealogias, que as pessoas que faziam no bíblico, não gosto de ler essa parte, mas elas nos permitem traçar a linha que vai desde Adão até Noé e desde Noé até o povo de Deus. E do povo de Deus nós conseguimos de alguma forma traçar a humanidade até chegar a nós. De modo que nós conseguimos ser contemplados na família de Adão e, ao mesmo tempo que todos são filhos de Adão, todos também são filhos de Noé. Então, por meio dos patriarcas e o tempo em que eles viveram, nós temos uma ideia aproximada da idade da Terra. Nas últimas décadas tem havido tentativas de reinterpretar Gênesis 5 e 11 para acomodar períodos mais longos, mas não podemos submeter a Bíblia a pesquisas falíveis de geologia, que estão ali vendo as camadas, mas o que eles vão concluir aquilo com base em que eles não possuem um padrão para fazer isso. Eles não possuem, não sabem o começo, não vão acertar o final. Como que ao descobrir o pedaço de um jarro ou qualquer outro artefato antigo, as pessoas querem construir toda a cultura e quanto tempo aquilo demorou para ser elaborado. Não é possível, não há elementos suficientes para que sejam feitas afirmações tão absolutas quanto a idade da Terra e a idade da civilização. A Bíblia é o nosso guia. Nós temos aqui esses patriarcas nos dando um rumo de como a história decorreu. Gênesis 5 e Gênesis 11. Agora vamos para quinta-feira. Se na parte de quarta toda a história está amarrada por meio da idade dos patriarcas, ok? E não tem como você mexer em um ponto sem destruir todo o sistema. As catracas das rodinhas, dos maquinismos, elas todas se encontram. Está tudo amarrado, tudo junto, Agora, a parte de quinta-feira está dizendo que o Novo Testamento amarrou completamente o Gênesis, a ponto de, se você destrói o Gênesis, você destrói o Novo Testamento. Não, Tiago, eu creio na evolução, mas eu creio em Jesus também. Eu creio que Deus criou tudo por meio da evolução. Mas então não é Deus, Porque ele podia ter feito assim, Por que ele decidiu criar tão demorado se ele podia ter feito assim? Não, mas eu creio assim. Tá, você crê assim? Então tá. O problema é que os autores do Novo Testamento não criam assim. Você é mais sábio, então, que Jesus, os apóstolos, Não, você não é mais sábio, eu não sou mais sábio. A nossa vontade tem que se dobrar ao que está escrito aqui. Então, o autor coloca aqui, vários textos mesmos, Mateus 19, o Criador fez homem e mulher, Jesus falando que o Gênesis e o casamento foi literal. Depois, Lucas 11, Abel foi o primeiro a morrer. João 1, Jesus criou todas as coisas. Atos 14, Deus criou o céu, terra e mar. Romanos,
pelas coisas criadas, podemos perceber os atributos de Deus, bem como seu eterno poder. A divindade, segundo Coríntios, confirma o relato de Gênesis 1:3, de que Deus disse, haja luz, né? Efésios 3:9, Deus criou todas as coisas. 1 Timóteo 2, primeiro foi criado Adão e depois Eva, de maneira literal aqui Paulo. Então se você, olha como é que é o raciocínio, as pessoas espiritualizam e alegorizam Gênesis. Quando eles chegam aqui, eles vão falar, não, aqui eles falam de maneira alegórica, de maneira espiritual. E essas pessoas tomam licença para alegorizar os escritos de Paulo e os ensinos de Jesus. Aí eles destroem o Novo Testamento dizendo que acreditam, mas que a Bíblia não é compreendida da maneira que se lê, mas de uma maneira mística, secreta, espiritual, que não transparece na linguagem pregada. É isso que essas pessoas dizem. Mas aqui, Apocalipse diz que Jesus é o princípio da criação e prescreve um retorno à árvore da vida. Então, o Novo Testamento é o argumento fatal aqui porque ele amarra o Gênesis. Se você quer destruir o Gênesis, então destrua tudo, vire ateu, né? Não estou falando para você virar ateu, mas para você ser mais coerente, né? E não acredite também em valores morais objetivos, porque para manter a coerência não pode se acreditar em nada. Você destruiu tudo, sua vida vai ficar sem sentido se você estiver assim. E se sua vida está sem sentido porque você não crê em Deus, eu convido você a avaliar melhor as provas que nós estamos repassando. Eu gostaria que você pensasse na família de Adão, né? Adão e Eva ali no jardim. Talvez pensaram um ato tão bobo, comer de uma fruta, aí a punição tão severa, perderam o acesso ao jardim, né? Cada sexta-feira, quem sabe, eles levavam os filhos e falavam, filhos, papai e mamãe já esteve lá dentro, mas nós fomos expulsos. Eles cantavam e choravam com saudade do paraíso. E que desgosto não foi para Adão, quando encontram ele e Eva, o corpo espancado de Abel. Como não choraram eles a falta, a sensação da primeira morte e a ausência completa de Caim. Uma família se destruindo. A primeira família que sofreu essas consequências foi a família de Adão. Adão começou a perceber a profundidade da sua escolha. E os anos foram se passando e Adão e Eva esperavam que a cada filho que nascesse fosse o libertador, o Messias, mas não viveram para contemplar a promessa. Agora vamos avançar para os últimos capítulos de Apocalipse, quando acontece a ressurreição e os justos ressuscitam para todos encontrarem com o Senhor. Serão levados até os portais da Nova Jerusalém, para ali receberem as suas coroas. Ali nós testemunharemos o encontro do primeiro Adão com o segundo Adão. Ali Adão vai olhar para trás e contemplar sua família, todos sangue do seu sangue, carne da sua carne. Todos nós, filhos de Adão. Mas com que surpresa, ele não nota a degradação da nossa natureza, que tão dissemelhante é com a natureza pela qual Adão foi trazido à vida. As dimensões de Adão são muito maiores que as nossas dimensões, como não estamos degradados. Adão possivelmente vai chorar. Mas Adão se vira para Jesus e ele contempla aquele ser que conversava com ele no Éden, aquelas mãos que o fizeram. E ele contempla que as mãos que o fizeram, que criaram o Adão a partir da Adamá, que é a terra em hebraico, agora o segundo Adão também está feito da mesma Adamá do primeiro Adão. Adão compreende que Jesus agora também tem um corpo feito de barro. E ele não conheceu essa história porque dormiu antes, mas compreende o grande sacrifício que o Filho de Deus fez, se tornando barro, para que Adão não tivesse que voltar ao pó. Todos nós receberemos a nossa coroa, entraremos para dentro da cidade e ali teremos acesso à árvore da vida e iremos crescer até atingir a estatura de Cristo, a estatura de Adão. Adão contemplará o seu corpo perfeito, tal qual saiu das mãos do Criador.
mas para sempre, nas mãos de Jesus, nos seus pés e na sua fronte, as marcas do plano para a redenção do homem. Que coisa mais bonita! Gênesis e Apocalipse finalmente se unem e a família de Adão novamente tem acesso ao Jardim do Éden, do qual há muitos anos eles foram expulsos. Que coisa bonita! Isso preenche a nossa alma e preenche o nosso ser. Meu amigo, estude a Bíblia, aprenda a interpretá-la, faça de tudo para você estar lá. Que Deus o abençoe.